E você, conhece o choro? O choro é um gênero musical extraordinário, né? Muito brasileiro, completamente brasileiro, raiz, 130 anos de história e agora ele se tornou patrimônio cultural do Brasil. E a Tainá Klock foi lá para entender um pouquinho melhor dessa história e, claro, ouvir um bom choro. Os instrumentos de corda são os protagonistas. Violão, cavaquinho, bandolim, mas o pandeiro e a flauta também têm espaço garantido. Tô falando da primeira música urbana tipicamente brasileira, que ainda hoje ganha o coração de músicos de todo o país. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona, mais entende, mais gosta. Não tem quem não ouça o choro e fique impressionado, né? Não se emocione, né? O gênero musical nasceu lá no Rio de Janeiro no século XIX. Era considerada música marginal, já que a maior parte dos integrantes eram autodidatas e da classe média-baixa. Com o passar do tempo, grandes nomes se destacaram, como Joaquim Calado, Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros e a primeira mulher, a pioneira Chiquinha Gonzaga. Começa uma fase crucial no sentido de profissionalização de músicos, porque até então era muito amador, eram músicos, eram barbeiros, eram funcionários do correio que tocavam, e de repente a gente vai ter uma das primeiras levas de músicos profissionais, a exemplo do Pixinguinha, Donga. Aí, claro, a gente vai ter uma fase muito bonita também aí com o Jacó do Bandolim, né? Que aí é a partir já do final dos anos 30, que o Jacó do Bandolim foi um grande pesquisador, foi um cara criador de muita coisa, de muita da linguagem, né, de interpretação do choro. O choro entra no século XXI com mais de 130 anos de história, consolidado em todo o país, com festivais, concursos e discos gravados. Uma das mudanças que ocorreram ao longo dos anos foi a adesão de mais instrumentos na roda. Ele acrescentou na forma de acompanhamento. Esse que é a grande diferença do momento mais recente, é que o acompanhamento se tornou mais complexo. Antes do acompanhamento, o próprio nome diz, era acompanhar a melodia que era o grande destaque. E de repente, o acompanhamento para o violão, para o cavaquinho, vai ficando, incorporando novos elementos, novas sonoridades. O choro normalmente tem, o princípio dele ele é criado como uma música instrumental, né? E aí normalmente vem algum letrista, algum poeta ou algum compositor que compunha outros gêneros, vai lá e compõe uma letra, né? Apesar de ter vindo do Rio de Janeiro, Florianópolis tem feito história. Isso porque o projeto Tocando a História do Choro é o primeiro e único do Brasil a levar o estilo musical para escolas e creches públicas. O choro é a referência da música brasileira e cabe para qualquer idade, né? E a gente trabalha com crianças aqui, desde a escuta, da audição, da apreciação de choro, a tocar algumas coisas mais, claro, mais simples, né? E os adultos, né, a gente já trabalha com repertório, muito repertório, com as diversas fontes rítmicas do choro. Tem a polca, o shots, o machixe, o tango brasileiro, lundu, o batuque, tem muita coisa para tocar, né? Mas não é apenas dessa forma que o gênero vem marcando a capital. As rodas de choro são comuns por aqui. No centro, no Campeche, no Rio Tavares, na Trindade. O Choro Xadrez surgiu em 2011 por conta de uma demanda de vários músicos querendo tocar choro. E aí nós nos juntamos e começamos a fazer aqui na nossa casa a roda do Choro Xadrez. Desde 2022 realizamos a Roda de Choro Mulherio, que é uma roda feita por mulheres para dar o protagonismo a mulheres dentro desse repertório musical. Então, dentro desse projeto, nós já realizamos um trabalho de formação, de ensino. Ainda que a história do choro tenha começado no século XIX, foi apenas em fevereiro deste ano que a primeira música tipicamente brasileira virou patrimônio cultural do país. A gente está muito feliz com esse título de patrimônio cultural que o choro ganhou, que deu um fundamento, deu
uma importância e um respeito para a história do choro. É uma coisa que muito nos anima. Embora a gente já celebra isso sempre com muita alegria, o choro está cada vez mais vivo. Institucionalmente, isso pode trazer bastante benefício, né? Esse reconhecimento. O Geraldo dá aula na única escola com metodologia especializada na linguagem do choro em Santa Catarina. As aulas acontecem no Campeche. Então fica a dica para você que se interessou e quer entrar para as rodas de choro. Muito legal, hein, Mancha? Legal demais. Eu curto um choro, um chorinho. Quando o samba é mais cadenciado, também me agrada muito. Legal. Essas músicas de raiz são muito interessantes e o Mancha estava me explicando a diferença entre eles, né? O choro e o chorinho. Tem umas diferenças pequenas, assim, cada gênero, né, musical. Mesmo na mesma prateleira, eles têm algumas diferenças. Legal.